Bom dia, Nani Mancini, TV Buzo, Portalbri. Portalbri mesmo. Da minha frente, Thomas Weber, não precisa apresentar Thomas Weber. A nível de longevidade, de associação, de participação na vida de Buzo, acho que é um pioneiro. Thomas? Bom dia, é um prazer de estar contigo, vamos debater. Ótimo. E vamos entrar logo no assunto, que quem é você, quem não é você, não é a nossa maneira de ver as coisas. Thomas, a gente foi até parceiro na associação comercial, você foi o presidente, depois assumiu um grande desafio, você levou a associação de uma maneira interessante, mas vou te perguntar, qual é a tua avaliação, primeiro, da emancipação de Buzo? Nani, primeiro, assim, um prazer estar aqui. Acredito, assim, que esses anos de trabalho, eu não sou pioneiro, não. Tivemos alguns outros empresários super importantes. Eu acredito que, assim, na área empresarial, um marco importante que nós tivemos, além do arquiteto Otavinho, obviamente, né, que influenciou muito, trazendo o estilo Buzo e firmando essa marca, digamos assim, da nossa arquitetura. Nós tivemos o investimento do Humberto Modiano, não é, que fez, final dos anos 80, não é, o Grupo Modiano investiu, fez La Marina, o Hotel nas Rocas, que foi o despertar, digamos assim, um despertar muito importante de Buzo para o turismo nacional, que até então a gente era um opcional do Rio de Janeiro. Sabe que Modiano nasceu em Marseille, Rue Forciat. Olha só. Rue Forciat, está aí no Porto de Marseille. Modiano nasceu lá. Ele é uma figura adorável, eu morria de rir com ele. Aliás, grandes momentos que passamos ali, final dos anos 80, adorava tomar um uísque na ilha e tal, e ficava lá contando as histórias, né? E um visionário, né, fazer aquele investimento, né, daquela forma, naquela época, não é? Acho que foi o segundo boom importante para o turismo, não é, de toda a região aqui na realidade, né? O primeiro foi a Ponte Rio-Niterói, sem dúvida nenhuma. Depois eu acredito que foi um investimento do Modiano, principalmente por causa das rocas e por causa da estrutura para lanchas, que era um mercado que a gente não conseguia trabalhar, porque nós não tínhamos aonde parar ou abastecer, ou aonde colocar uma lancha decentemente. Até hoje temos esse problema. Até hoje é difícil, mas melhorou, né? E depois tivemos a novela Vale Tudo, não é? Que foi uma novela que lançou Buzo no mercado nacional, não é? Passava numa pequena pousada dos Ossos, pousada Moana, que já não existe mais, e cenas filmadas também lá nas Rocas. Então, foi um despertar importante, né? Acho que depois da Ponte Rio-Niterói foi o momento mais marcante para o nosso desenvolvimento. Eu concordo contigo que Modiano foi um precursor. E eu acho que a emancipação perdeu Modiano e perdemos uma figura importante nesse momento. Você sabe que tem um empresário aqui de Búzios, que alguns anos atrás disse uma frase muito interessante. Disse que nós não perdemos oportunidade de perder oportunidades. E nós estamos sempre perdendo oportunidades. A emancipação foi uma oportunidade perdida, que a gente poderia ter tomado um desenvolvimento totalmente diferente do que a gente tem hoje. Outra oportunidade clara perdida foi na pandemia. Na pandemia, a gente poderia ter aproveitado a pandemia para se reinventar, não é? Porque o Otávio Leite, inclusive, que estava secretário de Turismo à época do Estado, ele falou assim, olha, a pandemia tem uma coisa positiva. Aí todo mundo olhou muito surpreso, né? Falou, o que tem de positivo numa pandemia? Ele falou assim, turisticamente, nivelou todos os destinos, está todo mundo a zero. Então, era a oportunidade da gente se reinventar, da gente realmente sair, né, da pandemia, que obviamente em algum momento terminaria, né, teríamos vacina e tal, e a gente poderia ter saído de forma diferente. E, infelizmente, perdemos essa oportunidade mais uma vez. Né? Nós, até pelo Convênio Birô, nós tomamos a iniciativa no meio da pandemia de fotografar Búzios inteiro,
porque fotografia e filmar, porque Búzios, a gente tinha clareza assim que Búzios nunca mais ia ficar daquele jeito, não é? Porque aquilo era um momento anormal, as praias vazias, não é? Sem guarda-sóis, sem cadeiras, sem nada, sem turistas, sem moradores, sem ninguém. Então realmente foi um momento muito angustiante, marcante, não é? E que a gente deveria ter tido um planejamento para sair da pandemia já de forma diferente. Eu concordo que essa pandemia mostrou que Búzios não pode ter esse excesso de morador, esse excesso de movimentação que enfraquece até o comércio. Sem dúvida. E uma coisa que eu vejo mais grave ainda é que a gente depende, a nossa economia, ela depende, no primeiro momento, da prefeitura, no segundo momento, do turismo, e num terceiro momento, da construção civil. Isso são economias, a prefeitura é uma economia, digamos assim, que pode sofrer impactos, não é, como nós tivemos recentemente uma decisão judicial, aí caíram os royalties e tal, então a própria questão dos royalties, né, que vão terminar, não é, em algum momento vai acabar o petróleo, já na Europa hoje os carros elétricos estão dominando, vários países na Europa já a partir de 2025 proíbem a venda de carros a combustão. Não é? Então isso é um desenvolvimento, se é bom ou não é, o carro elétrico é outra questão, mas é o fato. Essa não vai parar a produção do petróleo. Sabe, você tem uma visão, tem a idade da pedra, não parou a civilização da pedra por falta de pedra, porque entrou o bronze, teve a idade do bronze, não parou o bronze porque teve o ferro. Não, diminui, né? Diminui. Mas o petróleo sempre vai estar lá. Acho que o problema é que essa situação do petróleo levou a não tomar iniciativa proativa em cima do turismo de categoria, do turismo de elite, um turismo de dinheiro. Ou outras atividades. Exatamente. Não é? O turismo mimou a administração pública, não é? E não é uma situação de Búzios, é uma situação de vários municípios no Rio de Janeiro e Brasil afora. Não é? Então não é uma situação única aqui. Criou uma certa dependência dessa arrecadação e uma grande inércia do poder público em trabalhar melhor a arrecadação própria e trabalhar melhor outros nichos, outros desenvolvimentos econômicos. Né? Eu acho assim imperdoável e não consigo entender, eu falo isso há anos, aliás, desde 2016 eu falo isso, repetidas vezes, por que nós não temos uma maricultura em Búzios? Por que a gente não tem cultivo de lagostas, de ostras, de mexilhões? Poderíamos, mas por que não? A gente é rodeado de mar, gente. Com certeza, o valor de Búzios é o mar e as praias. Sem dúvida. E eu penso, por aí na tua vertente, que o turismo de negócio é fundamental para a cidade. Sim. Eu vi Florianópolis, Camboriú, temos hoje um modelo diferente de desenvolvimento turístico. Sim, são mais de 2 dezenas de turismos, né? Nós temos o turismo religioso, que a gente não trabalha, nós temos o turismo de eventos, que a gente trabalha um pouco, né, em congressos e seminários e tal, e também no setor de casamentos e de festas e tal. Então a gente trabalha um pouco, ainda muito principiante, digamos, até antes da pandemia, chegamos a ter 700 casamentos. Então já é importante, mas existem outros segmentos do turismo que a gente não trabalha, o turismo saúde, o turismo de contemplação, não é? Aproveitar as nossas trilhas, aproveitar as nossas... agora, por exemplo, que está se fazendo, né, o trabalho do Geoparque, não é? Estadual, então, reconhecido pela Unesco. Isso, aliás, foi um trabalho que a gente começou em 2019 com a Organização Mundial do Turismo, o Otávio Leite como secretário estadual, eu, presidente da Turisrio, e nos reunimos lá na Alemanha, em Berlim, na Feira do Turismo, com o presidente da Organização Mundial do Turismo, tratando da questão do Geoparque. E hoje já é uma realidade, né? Inclusive, ontem, anteontem, tava aqui os inspetores da Unesco fazendo avaliação, né, de todos os nossos parques, geoparques e tal, né? Então, estamos evoluindo nesse sentido, mas temos muito mais, assim, nós podemos montar, e agora a prefeitura está fazendo isso, através de um dos funcionários concursados que tem lá, que estava na cultura e agora está no turismo, ele está focado em trabalhar os roteiros
fora praia, fora sol praia, não é? Porque as praias não vão crescer, muito pelo contrário, elas vão diminuir. Então, nós precisamos ter opções. Então, o circuito dos artistas, por exemplo, nós temos aqui dezenas de artistas que têm ateliês. Poxa, mas os visitantes da cidade e até os moradores não sabem disso exatamente, conhecem um ateliê ou outro, mas não sabem que nós temos aqui 30 ateliês. Não é? O horário de funcionamento, aonde estão, como atende, tal, que tipo de arte é feita. Não é? Nós temos o turismo religioso que a gente poderia trabalhar, que existem várias vertentes. Mas será que a gente não tem que escolher uma direção? Porque tem vários tipos de turismo, concordo, e tem que ser especializado. Sem dúvida. Não tem um momento que a especialização é fundamental. Sim. Quando você vai numa categoria de turismo, você escolhe uma categoria social. Se você escolhe, como Búzios teve a pretensão do turismo de elite, evidente que vai eliminar uma série de tipos de turismo. Sim. E para mim, a característica de Búzios é um lugar pequeno. Sim. Não podemos massificar. Verdade. Eu penso hoje que o nosso problema é a massificação. Sim. Por exemplo, para vir aqui, demorei 1 hora do centro para cá. Um engarrafamento gigantesco. Nani, você, a torcida do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, até do Cabo Friense, e eu também, entendeu? Porque o trânsito é o caos. E nós estamos no mês de julho, não é, sem nada especial acontecendo. Exatamente. E nós estamos horários de pico, tanto de entrada na parte da manhã em direção à península e de saída no final do dia. E para isso que, quando se escolhe um segmento turístico, tem que ter a infraestrutura para esse segmento turista. Porque não adianta uma categoria que frequenta o luxo só entrar na internet hoje e viajar o mundo inteiro. Claro. Você vai ver as infraestruturas do lugar onde que se encontra o PIB mundial em várias localidades. Então, vou repetir, Cannes, Monte Carlo, Ibiza, Mykonos, etc., etc. Até hoje, pois o Marrocos, para não falar de primeiro mundo, o Marrocos é um destino, Marrakech é um destino de luxo de primeira importância. Sim, vem crescendo. Mas as infraestruturas são totalmente diferentes. Sim. E eu acho que o nosso problema nos últimos 30 anos não foi feito investimento a nível de estrutura de turismo de luxo. Olha, os últimos investimentos fortes que aconteceram na nossa região foram nos anos 90, que foi a questão da água e do esgoto, não é? Que foi a privatização, porque até então nós tínhamos aqui a SEDAI, e a SEDAI não tinha colocado um centímetro de tubulação de rede de esgoto, e a água era precária, faltava muito, né? A gente vivia aqui de caminhões-pipa, abastecendo as casas, as pousadas, os comércios, com água salobra, não é? Contaminada, com ferro, muito ferro, né? Então, isso é uma coisa. A outra situação é de acesso à região, não é? Que foi nos anos 90 também que surgiu a Via Lagos, privatizada também, porque foram as últimas grandes ações governamentais de desenvolvimento aqui dessa região. Isso realmente é muito pouco. Sabe, agora tivemos recapeamento e ampliação, mas é muito fraco, né? Me lembro em 2004, levei Tonino Branco, que é o prefeito de Buenos Aires, na Península de Nova York. E que me chamou a atenção na Península de Nova York, até sentamos lá com o prefeito, é que lá são instaladas todas as universidades no Zempton de Nova York. Sim. Quer dizer, o Zempton é um centro universitário de elite. Sim. E Búzios, nessa época, não tinha 15 mil moradores. Eu acho que um grande erro foi de crescer em população e não formar uma geração. Verdade. A gente tinha que ter formado uma geração. Como você forma uma geração? Como fizeram lá na Península de Nova York, trazer universidades, trazer centros de formação, etc., etc. Então, esse debate sobre educação, para mim, ele é muito importante,
Porque eu ouvi muito falar de educação em Búzios. Sim. Mas o que significa educação hoje? Hoje aqui se fala muito da educação, o ensino fundamental, quer dizer, o início. Entendeu? Não é educação. Não, eu sei, é o preparo, é a base, é só o início. Agora, meu filho mesmo está estudando no Rio de Janeiro, passou para a Universidade Federal, mora no Rio de Janeiro hoje, não é? Porque aqui na região nós temos faculdades privadas, não é? Mas uma federal que é um pouco melhor, Rio de Janeiro. Sabe, eu vejo o CV dos garotos que procuram trabalho o tempo todo. Eu devo ter 2.000 CV, não tem segundo grau. CV, no caso, é currículo. Currículo, né? Currículo, desculpa. Então, uma juventude que iniciou o segundo grau e não completou o segundo grau. Sabe que pelo sindicato, só para dar uma ideia assim, nós fizemos muitos cursos de qualificação e requalificação. Pizzaiolo, sushi man, né? O sucesso que era isso de coquetel, né, de mix e tal, porque são necessidades básicas, né, da nossa mão de obra, porque a nossa mão de obra ela é muito rotativa, não é? e ainda muito precária, não é? E a gente não tem especialização em nada, porque realmente nós não temos, assim, em Cabo Frio também, as faculdades só as privadas, não é? Então, alguma faculdade pública só em Macaé, aqui na região, ou então Rio de Janeiro. Sim, mas acho que a educação privada, por exemplo, se você tem uma população pequena, é muito fácil de trazer, por exemplo, é muito fácil de trazer as universidades privadas e fazer convênio para a população local, não era difícil. Não. Foi uma falta de visão do início da emancipação de Búzios. É lá que estou um pé atrás com essa emancipação, porque como que foi possível de não preparar uma geração nesse século, que tinha 30 anos atrás, 20 anos, está com 50, quantas pessoas são formadas para enfrentar o desafio desse século? Mas, Dani, você sabe que eu tenho um outro conhecido que tem outra frase que me marcou muito, isso há 20 anos atrás. Ele falou assim: Thomas, Búzios tem uma sociedade eternamente grávida. Assim, como assim? Exatamente. A gente não pariu nunca, porque a gente está sempre esperando a emancipação, esperando o próximo verão, esperando o próximo feriado, esperando a próxima Câmara de Vereadores, esperando o próximo prefeito, estamos sempre esperando, não é? E as coisas não acontecem, não se realizam. E isso a gente sente há décadas, realmente, não é? E a gente perde a oportunidade. Sempre grávido, e justamente cada ano tem mais 10, 15 mil pessoas em Búzios. Totalmente. Olha esse número aqui. No último pleito eleitoral tinha 24 mil eleitores, hoje tem 37 mil. 37. Vai dar 13 mil, 12 mil mais em 3 anos e meio. É uma barbaridade. Então, crescemos de 13 mil votantes, mas o mínimo são 25, 30 mil pessoas que entraram em Búzios. Não, é violento. Por isso, o desafio, inclusive, né, que a gente sente, o desafio do poder público, não é, em colocar a infraestrutura. Não é? Mal comparando, o Rio de Janeiro, não é, a capital, é um grande exemplo, não pelo crescimento populacional que teve, mas por um erro de legislação, não é? Porque o centro do Rio de Janeiro, ele foi decretado, né, ele por lei, foi proibido a residência no centro. Então o centro passou a ser apenas comercial. Com isso, o centro do Rio de Janeiro passou 30, 40 anos funcionando das 7 da manhã às 7 da noite. Das 7 da noite às 7 da manhã do próximo dia, ficava esvaziado, tinha bandido, tinha mendigo, tinha traficante, catador de lixo. E a população que durante o dia trabalhou no centro, ela ia para algum bairro para morar, aonde a prefeitura tinha que fazer toda a infraestrutura de novo. Calçar a rua, fazer escola, delegacia, hospital, posto de saúde, cemitério, corpo de bombeiro, delegacia, polícia, tudo. Tem que fazer toda a infraestrutura. Colocar rua, água, esgoto, energia elétrica, gás. É uma loucura, são 2 cidades em uma. Sendo que o centro do Rio de Janeiro tem a melhor infraestrutura da capital. Você tem museus, você tem as ruas, você tem o transporte público, você tem tudo
não é? E só funciona 12 horas por dia. O centro é uma tragédia. É uma loucura. E você sabe que aqui em Búzios não tá diferente. A Rua das Pedras está caminhando para o mesmo caminho. A favelização da Rua das Pedras é preocupante. É preocupante, por falta de mix, não é? E por um desenvolvimento descuidado de 25 ou 30 anos, onde vários comércios que tinham lá 200 metros quadrados viraram 10 comércios de 20 metros quadrados, ou de 15 metros quadrados, ou até menos. Não é? E isso, imagina, nada contra a pizza, eu adoro uma pizza. Agora, se você vende apenas pizza, você vai atrair apenas o comprador de pizza. Não é? Concordo contigo. Quando me lembro a Rua das Pedras, a estreia do Stefano Monte. Linda época, Cheval Blanc. O Vivo da Alba, o Cheval Blanc da Nelson. Sim. La Bouillabaisse, Poste-Restante, La Coloniale. Sim. La Nuance de Gaël, Satyricon. A gente tinha um pedigree a nível de gastronomia. Sem dúvida. É evidente que esse parcelamento do centro, das lojas, já tem farmácia tema na Rua das Pedras hoje? Pois é, e quantas, assim, comparando, por exemplo, Rua das Pedras com a Turíbio de Faria, né? A Turíbio de Faria é uma rua muito mais ativa, porque ela tem um mix comercial e ela ainda tem residentes. Então, ela é uma rua que funciona 20 horas por dia. E a Rua das Pedras não, a Rua das Pedras é uma rua que funciona 7, 8 horas por dia. Eu penso que ela está sofrendo o mesmo desgaste. Não, o centro todo está sofrendo desgaste. Eu acho que o centro, a sorte que o prefeito, o Alexandre Martins, revitalizou as ruas, as calçadas, tudo, já melhorou muito. O primeiro investimento desde 20 anos. Foi o único investimento que eu vi em 25 anos. Depois da Turíbio, depois da confecção da Turíbio Faria. Foi o primeiro governo, Emanuel Gomes, que o comércio pagou as pedras. Eu lembro. Eles botaram a mão de obra e nós pagamos as pedras. Isso. E falta manutenção, tem um monte de pedra quebrada, tem que ser substituído. Mas, pode dizer, o único investimento do centro, em 30 anos, foi agora o Alexandre fazendo essa reforma. Eu tenho que parabenizar ele para a coragem para fazer, que enfrentamos muita reclamação política, vou dizer, quando é óbvio que tinha que ter feito isso. Sim. Eu acredito que todas as obras, assim, elas carecem, não é? E eu falo isso com o prefeito tranquilamente, que é sempre importante envolver a população antes de começar a obra, não é? Isso nós tivemos um exemplo há 8, 10 anos atrás, que houve a reforma da Praça Santos Dumont, não é? Que também era uma reforma muito esperada, e a reforma veio uma emenda ou algo assim, e o prefeito, à época, começou a fazer a reforma na boca do feriado 7 de setembro, que era o primeiro feriado depois de uma baixa temporada angustiante. E os estabelecimentos comerciais que tinham suas reservas para 7 de setembro ficaram apavorados, porque de repente tinha a escavadeira quebrando a rua toda, e eles com a pousada e o restaurante vendido, né, o mercadinho com o estoque lotado, e agora não vai vender nada, né, e sofreram processos, né, então precisa haver essa comunicação. Mas em relação ao centro, eu acredito que foi dado um start, não é, para o reposicionamento do centro. Não é uma ação que vai resolver, são uma série de ações, porque o centro passou 20 ou 30 anos, não é, sem atenção devida pelo sem atenção e sem reflexão. Sim. Você vê que a principal diferença entre o Porto da Barra, que é um sucesso, e o centro da cidade, a principal diferença qual é? O poder público. A organização. Não é lá. Aí vou discordar. Vou dizer o porquê. O Porto da Barra é um investimento privado. Sim. Por exemplo, você tem a luz subterrânea, a decisão é do dono. Sim. O lixo não tem um papel no chão, a decisão é do dono. Sim. Agora, quando eu entro no centro da cidade, esse papagaio de filho, o lixo na rua jogado, os comerciantes que não ligam o que ele faz, jogam tudo na frente dele e o urubu vem e abre o gambá. E o gato, e o cachorro, e o papagaio. Depois a variação vem a tarofa. Então, a administração privada, ele é muito mais, como dizer,
profissional, focado, que é a administração pública. Exato. A diferença está lá. Mas aí eu acho que é uma grande oportunidade a gente já reconhecer isso, não é? E corrigir as falhas. Exatamente. Eu me lembro que em 2017, quando a gente estava lá na gestão, lá na Associação Comercial do Pacto e tal, nós implantamos aquela questão do monitoramento de câmeras. Não é? E a questão do monitoramento foi justamente para coibirmos, não é, o comércio irregular, para coibirmos os flanelinhas, não é, para termos a visão, quem coloca lixo, em que horário, não é, equivocado, né? Saber quem foi o comerciante que colocou, não é? É fundamental isso. Em 30 anos, se olho afora, não tem ninguém que recolhe o lixo. É tudo subterrâneo, é investimento. Por exemplo, onde pouco que eu conheço, você nunca vai depositar o lixo da frente da sua porta e o caminhão passar. Não, em 2024. Não, claro que não. Eu acho que deveria ter não é, no centro, não é, já a separação de lixo por parte do comércio, não é, para separar o que é reciclado, o que é reciclável, e isso já está em andamento agora. Eu vi que foi listado pela prefeitura, então, iniciando esse projeto. E a partir daí deveria ter um ponto de arrecadação, que o Porto da Barra funciona assim. Os restaurantes todos levam lixo em um local adequado lá, e ali ele é retirado. Pronto, o centro deveria fazer a mesma coisa. Né? Essa que tem que ter uma reflexão, sim, um estudo, sim. Que tipo de turismo a gente quer pelo centro, sim, que movimento a gente quer trazer lá, qual é o comércio que a gente quer desenvolver no centro. Perfeito. E na cidade para tudo. Hoje, o plano diretor do comércio. O plano diretor do comércio. Claro que a gente deveria ter feito e nunca foi feito. E nunca foi feito. Eu acho que o próximo passo para a cidade, e mesmo não só para o centro, onde que eu moro e eu desço, tem estacionamento de ônibus, tem garagem, que é o lugar residencial. Então, o lugar residencial vira um mix. Não, mas tudo isso, para mim, é o excesso de população. A gente vai ter que pensar qual é a carga populacional dessa cidade. A questão do estudo de capacidade de carga, né, esse sempre foi uma necessidade, né, e eu acredito, inclusive, que essa questão da bandeira azul, né, que hoje Búzios já tem 3 praias com bandeira azul e estamos caminhando para a 4ª. O que é muito positivo, lógico, evidente, porque uma grande conquista. Claro, uma grande conquista que levou mais de 20 anos, aliás. As primeiras reuniões sobre bandeira azul aconteceram quando Armando era secretário de turismo no governo Toninho. Então, 2004, 2005, coisa que o vale. Então, há 20 anos atrás. Né, levamos 20 anos para implantar isso. Ainda bem que foi implantado. Ainda bem que foi implantado. Agora, essa questão da bandeira azul vai nos obrigar a criar novas opções, não é, para essas pessoas, porque a gente não pode sobrecarregar essas praias. Não é? E elas terão mais procura justamente por serem mais bem trabalhadas. É só carregar de turismo de morador. Não, pois é. Mas a grande pergunta é isso. Porque entramos no plano de que a praia está saturada. Minha pergunta, está saturada para morador ou para turista? Para os dois, né? Sabe que a cidade que não tiver boa para o morador, para o turismo não vai servir nunca, né? O problema não é ser bom para o morador. É evidente que tem que ser muito bom para morador. Isso que eu falo. Sim. Uma criança que sai do 2º grau tem que encontrar a formação e encontrar o mercado do trabalho. Claro. Essa é, a minha opinião, uma prioridade. Perfeito. Porque uma população que não tem acesso ao mercado do trabalho e que tem acesso na praia, todo mundo vai vender picolé na praia. Claro. Mas o problema não é essa questão. A questão é qual é a população residente que permite Búzios para ter acesso à educação, à saúde, ao mercado do trabalho. Sim. E para a estrutura toda da cidade, não é? Exatamente. Para a estrutura viária, para a estrutura de segurança, exatamente. Estrutura de saúde. Água, energia. Exatamente. É toda, não é? O que a cidade suporta? Suporta. Né? Qual a capacidade de carga do município? Do município. Bairro por não bairro. Não só da praia. Não. Entende? Não. A cidade do toda. esgoto, da energia, do trânsito. Lógico. Quantos carros, quantos caminhões, quantos ônibus, quantos moradores, quantas escolas. O que a gente Eu sou adepto do pensamento sistêmico. Que significa pensamento sistêmico? Nós somos vários sistemas conectados que faz que tudo funcione. Sim. Então,
É isso que tem que ser botado na mesa em Sim. Búzios para os próximos 20 anos, não Claro. é para a próxima eleição. Para Não. os próximos 20 anos, qual é o sistema interconectado que vão fazer que nós vamos poder viver todo mundo junto, em paz, com uma economia forte Pujante, claro. e com um futuro para crianças, adolescentes e pessoas do trabalho. Eu vou Sim. estar morto daqui lá, não tem problema, não vou ver isso, mas a geração que está chegando, ela vai ter que encontrar outra coisa que o caos. Claro. O ideal seria deixarmos para os nossos sucessores aí, filhos, netos e tal, uma cidade melhor do que a que nós encontramos. O que hoje está difícil. Não, isso vai ser difícil. Exatamente, é difícil. Por experiência, 30 anos atrás, estava muito melhor 30 anos atrás que hoje. Hoje eu cheguei aqui no estúdio tonto, tanta moto passando para lá, para cá, quase passei em cima do meu capô e fiquei assim, cheguei tremendo no estúdio. Até agora meus olhos estão meio... Entende? Mas uma coisa que eu sinto que o Alexandre Martins, que é o prefeito, o candidato, ele voltou lá na prefeitura, ele tem a cabeça aberta e acho que eu vi lá no cinema, no Hotel Atlântico, a resposta para o Transatlântico. Achei muito interessante a resposta que ele deu. Sim. Na velocidade E sabe que já iniciaram a reforma dos piers, né? Dos 4 piers que tem o município, né? Eles já começaram a reforma para já deixar esses piers em melhores condições para essa temporada, né? Essa é uma excelente notícia. Sim. Porque o centro precisa dos navios. Hoje, fundamental, que a gente sempre teve dúvida, tinha muito debate sobre os navios em Búzios, mas hoje, para mim, eu vejo, porque quando eu comecei a alugar loja, tudo isso, o lojista depende a 100% do faturamento do navio no verão. Não, claro, é um somatório importantíssimo, né, para a temporada. E tem uma mudança do transatlântico também. Eu vi lá na entrevista do César, os navios que cruzam na nossa frente, que são navios de luxo, que têm poder aquisitivo muito forte, não para em Búzios porque não tem uma estrutura para receber. Porque a estrutura que a gente tem do pier, tanto do privado quanto do público, né, quando atende a um navio de 5 mil, 6 mil, 7 mil passageiros, aquilo ali não pode atender mais nada, é aquilo que ele vai atender. E esses navios de luxo maior, eles não vão disputar espaço com um transatlântico desse. Né? Então eles passam e falam assim, não, lá nós não vamos porque tem... Né? Então a gente precisa criar uma estrutura adequada para esse público. Exatamente, né? Parece que tem que repensar toda a nossa orla, tem que repensar, a minha opinião, toda a nossa estrutura e começar para a capacidade de carga, porque estou vendo muita construção. Sim. E estou vendo a mesma rua. Sim, é verdade. Então, essa me parece uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Eu acredito que assim nós vamos ter, infelizmente, acho que até pelo calendário eleitoral, não avançou a questão da revisão do plano diretor, não é? Que estava já bastante avançado, só que aí ano eleitoral não pode ser feito, mas eu acredito que vai avançar agora em 2025. E é importante que seja revisto, né? Porque o plano diretor, ele é de 2006, né? Ele tem muitas coisas que já são totalmente desatualizadas em função do município, que hoje é um município diferente. Com certeza. Com certeza. O município que a gente conhecemos, pelo menos eu 34 anos atrás, você 40, é totalmente diferente. Totalmente. Agora, eu tenho, assim, uma clareza de que, mesmo tendo muitos problemas, Búzios, na região dos lagos, é uma pérola. No estado do Rio de Janeiro, é uma pérola maior ainda. Concordo. No Brasil também é. Concordo. E na América do Sul também, porque a gente nunca pode esquecer onde é que nós estamos. Agora, uma coisa que, falando disso, a resposta de Camboriú, Bombina e Florianópolis me parece muito interessante. Eu
sugeria, cada vez que tem oportunidade para os políticos de Búzios, de dar uma visita lá. É uma visita organizada com os empresários lá, com o prefeito de lá, dos 3 municípios, porque do que eu vi lá, você tem startup de inteligência artificial em Florianópolis, tem um desenvolvimento exponencial de inteligência e de resultado positivo a nível de economia. Sim. Bombino, que é um lugar preservado, tipo do pórtico para dentro de Búzios, um lugar pequeno, com entrada preservada, etc. E Camboriú, que é um Dubai, uma miniatura de um Dubai, com investimento do petrodólar, dos árabes, tudo isso, com Ang. E na época, eu sempre tive esse pensamento que a nossa periferia não podia crescer horizontal. Isso foi quando eu passei um tempo lá no Oriente Médio, que eu vi que ele estava fazendo, e eu tinha uma dúvida desse crescimento de loteamento horizontal, que para mim, na periferia, era para trazer uma falência do sistema econômico buziano. Essa era a minha visão em 1992, 93, para ter viajado em um monte de lugares, Singapura, Catar, Bahrein, etc., que eu vi essas marinas, esses vilarejos de pescadores se transformar em potência, como que é hoje. E se você vai pegar, sempre diz Tucum, teria que ser uma experiência tipo Camboriú. Você que estou errado, certo, não vou discutir disso, mas pelo menos eu penso que teria que ter um debate profundo nesses assuntos. Eu acho que o assunto é super interessante. Assim, eu sou muito defensor de manter essa questão de um andar apenas, né? Quer dizer, o térreo e o primeiro andar. Essa limitação de 7,80 metros que nós temos hoje em Búzios. Sou muito defensor disso, mas eu acredito que eu posso estar errado. É fundamental a discussão, principalmente com urbanistas, né? Com os profissionais de planejamento de cidade. E com a experiência que estão acontecendo. Claro. Porque é uma coisa imaginar o mundo e outra coisa comparar o que está sendo feito para o que nós estamos fazendo. Sim. E hoje de manhã, por exemplo, peguei vários reportagens de Camboriú, e muito interessantes que fizeram lá. Não, sem dúvida. Acho que é uma discussão super válida. Agora, eu, pessoalmente, hoje eu sou absoluto defensor da limitação que existe. E eu sou defensor, inclusive, de reduzir mais. Vou perguntar a você, qual é o resultado da RASA, dessa horizontalização? Não, mas isso, o resultado da RASA, ou de outros bairros, principalmente na área continental, não é pela questão da horizontalização. A questão da falta de fiscalização e do desenvolvimento selvagem que existe em vários locais, em vários bairros. Eu penso que isso está errado como posicionamento, como avaliação. A minha avaliação é que não tem visto por mar, do aterro vale pouco. E de toda maneira os loteamentos só não estou falando de invasão. O Greenwich Village é um loteamento, tem o Praia Rasa, são milhares de lotes. Sim. Não, e são lotes de 300 metros, tudo isso. O problema não é invadir ou não, tem nada a ver com fiscalização. Tem a ver que o planejamento do loteamento dos anos 80, na Rasa, na fazenda Campo Novo, todas essas fazendas lá, você tem um parcelamento da terra que bota milhares de pessoas. Fazenda Conha-Bueno, você quis dizer, né? Bom, não, mesmo que antes de fazer Conha-Bueno, essa é nova, mas tem outra fazenda que tem loteamento. Quando você vai pegar toda a parte de Campo Novo, tudo isso, sim, que não é Búzios, sim, mas você tem um parcelamento da terra muito grande. Quando você hoje você verticaliza, se você estuda Dubai, é um prédio de 800 metros, porque todo o sistema internet é onda. Então precisa de antena muito alta. Por que essa nova tecnologia vai verticalizar? Porque vamos viver com inteligência artificial e com computador quântico. Essa vai mudar tudo a nossa maneira de andar na rua, a nossa maneira de se comportar em casa, e eu penso que essa tem que ser avaliada. Sim. É uma discussão que os técnicos realmente, né, principalmente urbanistas e outros engenheiros aí, podem
né, avaliar e dar uma luz. Eu realmente não me sinto capacitado, só por tenho isso minha que opinião de morador, efetivamente. Uma ideia que eu posso botar nessa mesa, por que não visitar Bombino, Camboriú e Florianópolis para ver o que está acontecendo lá? Porque eu vi Ferrari, Lamborghini, entende? Então, eu penso, como lá conseguiu ter esse turismo de luxo, quando aqui a gente tem o bug amarelo, vermelho, entende? Já falei disso. E acho bom, hein? Porque esse negócio de Búzios dá um ar de férias, um ar de vibração, é muito interessante. Não, escuta, Nani, dá licença. Tem transporte público mais fofo do que um aquataxi? Você ir de uma praia a outra com um táxi aquático? Exatamente. Aquilo é um espetáculo. Exatamente. Não é, então, uma invenção buziana. Exatamente. Você já mencionou o bug, o táxi aquático. Sim. Acho muito interessante e muito saudável para a cidade. Muito. Mas não tira o fato que não passa a Ferrari. Não, a Ferrari fica presa no quebra-mola. Fica bamba, assim. Não é isso. Mas toma, bom, se você tem mais uma coisa relevante que você... Nada, eu sou uma pessoa extremamente otimista com o futuro da cidade. Acredito que nós estamos num momento muito saudável, até um momento pré-eleitoral, né? Hoje, inclusive, fizemos a convenção do nosso partido, o PSDB, né? Que eu estou filiado ao PSDB já há algum tempo, e estamos partindo aí para uma pré-candidatura a vereador. A última vez eu entrevistei Cíntia Coutinho, que é do partido. Isso, está conosco. Excelente pré-candidata também. E temos outras figuras extraordinárias. Estaremos coligados com republicanos. O partido do prefeito. Partido do prefeito, né, apoiando a reeleição. Uma boa escolha. Acredito que sim. Sim, eu também. Sabe uma coisa que eu não tenho muita intimidade com o Alexandre, tenho um relacionamento com o pai que era excelente, mas eu vi uma pessoa que é bem madura. Uma coisa que eu gosto dele é que ele pega o tempo da resposta. Ele não dá a sua primeira impressão inquieta, nervosa, não. Ele pensa, recua, depois volta. Então, pelo menos da minha experiência com ele, eu vi uma pessoa que não é rancorosa, que consegue administrar a situação complicada, que a política de Búzios é complicada, e ele administra isso com muita tranquilidade. Sim. A nossa política é complexa, a nossa sociedade é uma sociedade muito difícil, não é? Porque ela é multicultural, não é? Ela tem várias nacionalidades, ela tem muitas necessidades diferentes, não é? Então, certamente para o prefeito é um desafio enorme, né? E conseguir, não é, caminhar bem em todos os setores da sociedade e tal, é um desafio e tanto. E ele tem conseguido uma coisa bem. Que tem que avaliar, que a gente tem amizade toda, com esses 34 anos de Búzios. Sim. A gente não tem inimigo. Que os adversários políticos, um monte são nossos amigos. Hoje eu tomei café com o Henrique Gomes. É meu amigo de 30 anos. Lógico. Você sabe que Henrique foi a pessoa que eu mais tive contato quando eu cheguei em Búzios, porque todo dia eu ia na padaria dele. Na Boca comprar pão, presunto, queijo para café da manhã. Entende? Hoje, por exemplo, tomei o café com ele, tirei uma foto com ele. Por quê? Porque eu disse na minha cabeça, tem que mostrar que política não é guerra. A gente não é inimigo do outro lado. Claro. A gente é adversário. Passou a política, acabou. Vamos torcer para a cidade da certa. Até porque o prefeito, depois de eleito, ele é o prefeito de todos. Entendeu? Dos que votaram nele e dos que não votaram. E acho que você, como eu, com tanta longevidade de associação, de debate, de conversa, a gente pode aconselhar todo mundo de ser calmo, tranquilo, discutir argumentos, não discutir pessoas, claro. E a discutir projetos, sim. Não levar a política na faixa de gás. Acho claro. Que não tem necessidade disso, entende? Não, ainda mais uma cidade pequena, onde daqui a 2 anos vamos ter eleição de novo, e de repente os adversários de hoje estarão juntos, estarão juntos ali. Exatamente. Então,
Tom, voltando a pensar política, você é o presidente do PSDB hoje. Sim, PSDB de Búzios e subcoordenador regional aqui do partido também. Do partido, você pega a região inteira. Exato. Mas no caso hoje em Búzios, você é pré-candidato a vereador. Pré-candidato a vereador, temos vários pré-candidatos, muito bons e simpáticos, inclusive, um grupo muito interessante, com várias atividades, né, de vários setores, né, então um grupo muito bom, e tivemos hoje a convenção, batemos ali já preparada a ata, né, que agora vai a registro no TRE, onde aprovamos a coligação com o pré-candidato a prefeito Alexandre Martins, do Republicanos. A coligação é PSDB, PR, junto na eleição. Na realidade, o PSDB não é só PSDB, né? PSDB, Federação, PSDB Cidadania, né? São esses dois partidos juntos, e nós vamos coligar com Republicanos. Mais uma candidatura. Thomas. Mas acho que você representa quase o único empresário da cidade que dê essa continuidade de candidatura, de envolvimento na política buziana. E acho que você está de parabéns para ter essa convicção, esse posicionamento que a política manda em tudo, no mundo, em Búzios, isso é importante. Política é diálogo, né? Conversa, não é discutir opiniões diferentes, você tem uma opinião, tem outra e tal, mas muitas vezes você está certo, eu estou errado, vou reavaliar, não é? A vida é assim. Né? Isso é importante. Uma coisa que eu entendi em Búzios, tem que ter debate. Lógico. Confrontar ideia. Como eu falei, não confrontar pessoa. Claro. Confrontar pessoa é ridículo. Perfeito. Porque ontem você dormia na mesma cama, hoje você divorcia. É melhor divórcio amigável que divórcio de... Claro. Eu por acaso sou separado da mãe do meu filho, né? Minha ex-esposa, somos separados, somos grandes amigos. Exatamente. Eu continuo chamando minha sogra de sogra, entendeu? E somos grandes amigos, falamos sempre, entendeu? Uma relação excelente, maravilhosa. E tem que ser assim, né? E a política tem que se fazer assim. E olha, eu tenho a felicidade de dizer que nesses quase 40 anos de atividade, eu me dediquei sempre muito ao trabalho em grupo, né, a vida associativa, seja na associação de hotéis, na associação comercial, do Convênio Birô, né, no sindicato de hotéis, restaurantes, bares civilares, que é o Sindsol, né, tem uma ótima relação com o sindicato laboral, né, que muitas vezes as pessoas acham, o sindicato patronal não se entende com o sindicato dos funcionários. Muito pelo contrário, a gente tem que se entender muito bem, não é? Porque precisa existir uma harmonia, não é? Sabe, eu penso o seguinte, que quando para o diálogo é que entrou a ignorância. Totalmente. E a falta de conhecimento, a falta de recuar para pensar melhor, para inventar solução nova, aí te leva ao confronto radical, e essa, para mim, é a pior ignorância da humanidade. Não, totalmente. O confronto é o resultado de uma grande ignorância. Totalmente. E outra coisa que eu considero muito importante também, que a gente está vivendo no Brasil há algum tempo, muito essa coisa de direita e esquerda, né, do confronto, né, polarização. Isso é muito ruim, não é? Isso é muito ruim, porque nem muito um está certo, nem muito o outro está certo. Eu penso que não tem mais esquerda e não tem mais direita no mundo. Também acho. São dois blocos de civilização diferentes que tem nada a ver com a esquerda e a direita. Perfeito. Não, e a gente tem que ter a clareza aqui, isso eu considero fundamental para essa eleição, de não nacionalizar essa conversa. Porque a gente vai eleger os vereadores de Búzios e vamos eleger o prefeito e o vice de Búzios. Não é? Nós não temos que falar aqui de Lula, Bolsonaro, nós temos que falar da política local. O que é o melhor para a cidade, não é? Porque é aqui que os moradores residem. Sim, não é? E o problema do dia a dia que enfrentamos hoje que tem que dar solução. Aí, obviamente, vai existir o trabalho de habilidade do prefeito eleito a ter uma boa composição com o governo do Estado e também com o governo federal. Claro, sem dúvida. E com senadores e com deputados federais para conseguir recursos. Por experiência, posso dizer que a relação município com o governo federal, por grandes projetos, é indispensável. Claro, e também com o Estado. O Estado sempre fundamental. A federação, os volumes de dinheiro é outro. Não, quando se fala de infraestrutura,
é Brasília. Não, com toda certeza. E nós já tivemos exemplos aí muito bem sucedidos em Búzios, não é, de governos que conseguiram muitos recursos, né, oriundos de Brasília, e é fundamental que existem linhas, né, dos ministérios e tal, e obviamente precisa se apresentar os projetos e captar esses recursos. Em Brasília falta projeto, não falta dinheiro. Sem dúvida. Falta muito projeto a nível de município, eu estou falando. Claro. É que sempre é muito difícil, né? Porque o primeiro passo é apresentar um bom projeto. Aí o segundo passo é conseguir conquistar aquilo e fazer a licitação e tal. Depois é conseguir executar aquela obra, né? E depois é fazer prestação de contas. Então são passos, todos eles têm que estar certinhos. A gente bate numa trava que a organização municipal por licitação federal é muito difícil em cidade interior. Sem dúvida. É por isso que tem pouca verba federal. E ainda a legislação mudou, né? Então está tudo novo. Né? A legislação não é mais a 8666, é outra legislação, então precisa uma adequação, né? Bem isso, Toma. Parabéns para sua dedicação na política de Búzios, da região. Tem pouca gente que se arrisca, bota a cara para bater, entende? Faz parte. Faz parte. Mas é muito bom. Muito obrigado, Nani, pelo convite. E vai dar tudo certo, com certeza. Tempos melhores virão. Foi um prazer. Está excelente. Quer ou não, Búzios é um mar de viver. Cada um vai escolher sua maneira de viver. Búzios se vive bem, tranquilo, no Rio de Janeiro. A gente está bem em Búzios. Perfeito, é verdade. Tchau. Um grande abraço. Grande abraço.